em São Luís, evangelizou as pessoas à margem da estrada de ferro, São Luís, Teresina. Casou com uma brasileira chamada Ninoca. Eu conheci também Ernesto, outro homem que tinha uma úlcera na perna. Imaginem. Foram influência também na minha vida. Dona Ninoca foi a esposa de Ernesto, irmãos em Cristo, esteve entre os índios do Araguaia, evangelizando aqueles índios. Depois voltou para São Luís, onde faleceu. Pastor Eduardo. Sim. Foi Thomas, né, que fazia o trabalho de evangelização e tratamento das pessoas naquela época da malária, não era ele? Era Dr. Jorge Dias, esse Tomazinho também. Eu conheço a história dele, até que uma vez ele foi tratar do caboclo, que tinha a raiva dele, o caboclo batendo na água em frio. Aí o irmãozinho deles andava fazendo o trabalho de evangelização. Obrigado. Aí, né? Exato. Esses missionários foram extraordinariamente usados. Eva Miles e Davi, um casal que trabalhou com a educação, primeiramente em Breves, no Pará. Havia um internato lá em Breves, hoje não há mais. Depois Balsas do Maranhão, eles chegaram lá também com educação, com escola. Depois Colinas. Em Colinas houve um acidente terrível com a família. Esse homem, Davi Mills, ele adulterou com uma mulher e foi embora para Belo Horizonte, onde faleceu. Mas Dona Eva Mills, depois de Colinas, veio a Barra do Corda, onde se tornou diretora do internato Maranata. Depois foi para Garanhuns, onde havia uma escola, e foi por intermédio dela que pastor Abdoral, quando jovem, estudou no colégio 15 de novembro em Garanhuns, juntamente com Dona Lídia, ele já era casado, juntamente com Joel, irmão de Dona Lídia, Floribes, irmã de Dona Lídia. E assim, meus queridos irmãos, Dona Eva Mills foi uma bênção na nossa história. Já escreveu 2 livros bem interessantes. Se você não conhece, Em Lugar de Espinheiros, e o último livro que a família editou, pode adquirir, que você vai ter muitas informações. Queridos irmãos, Jorge Stiers, já falei, William, também já falei, Dona Catarina, um missionário inglês, Henrique Ribes, e Dona Lili, que trabalharam em Cururupu, trabalharam em Turiaçu, trabalharam entre os índios Guajajaras, meus queridos irmãos. Um outro nome especial, Leonardo Hares, que trabalhou em Belém e foi o fundador da Igreja Cristã Evangélica da Cremação. Fez o casamento dos meus pais. Fez o casamento do pai do pastor Silas Leonardo Hares. Em Cururupu havia um internato chamado Betânia, fundado por Dona Florence, e como auxiliar Dona Marlene. Queridos irmãos, Donaldo foi missionário. Muitos filhos de pastores e crentes também se educaram lá naquele colégio. Ainda há um sítio lá que pertence à Igreja Cristã Evangélica de Cururupu. Bem, esse seminário, chamado IBM, Instituto Bíblico do Maranhão, em 1956, foi para São Luís, quando o diretor era o Nilo Hawkins, um homem que tinha uma mente muito aberta para a educação, uma visão muito larga. E um detalhe interessante: primeiramente ele alugou casas lá no bairro da Aurora, e eu conheci essas casas, e alguns seminaristas mais antigos também conheceram essas casas,
onde se instalou o Instituto Bíblico do Maranhão. Inicialmente não havia aquela visão de plantarmos igreja em São Luís. Na visão do Dino Roques e de outros, era para a gente cooperar com a primeira igreja batista, mas ela fechou a porta para os seminaristas. Aí veio, pela graça de Deus, a possibilidade de seminaristas trabalharem evangelizando, e a primeira igreja em São Luís foi Igreja Cristã Evangélica do bairro da Aurora, onde nós estagiávamos. Era muito forte naquele tempo o trabalho de colportagem. Eu fui colportor, eu fiz curso de colportagem, e Deus me usou no meu ministério e ainda usa até hoje. Meus irmãos, eu tenho me encontrado com muitas pessoas e elas dizem: não entendemos por que a Aliança faz 71 anos quando nossa história começou em 1893. Sabem, eu quero dizer para vocês que Leonardo Harris, lá em Belém, idealizou criar uma denominação interdenominacional, não sei como é, mas foi assim, chamada Aliança das Igrejas Evangélicas, AIE, em 1945. E muitos obreiros se filiaram, mas essa Aliança das Igrejas Evangélicas, em 1947, com a aprovação de Leonardo Harris, ampliação, no dia 17 de julho, foi organizada a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Norte do Brasil. Naquele tempo estávamos apenas no Norte. Queridos irmãos em Cristo, 71 anos de história como denominação, mas 125 anos de história da nossa raiz, da nossa origem, tão humilde, tão insignificante aos olhos do mundo. Mas hoje, se João Batista Pinheiro tivesse vivo aqui entre nós, como ele sentiria tanta alegria e emoção ao saber que o seu trabalho foi a primeira congregação da nossa história que tinha tudo para sermos presbiterianos, porque aquela congregação teve o respaldo, o apoio da igreja de Recife, da igreja de São Luís, só que nunca puderam visitar. E então, meus irmãos, graças a Deus mesmo, nós seríamos presbiterianos hoje. Então vejam bem, a aliança foi organizada em 1947. Quantas igrejas? Eu me lembro, e já li isso e já decorei. 9 igrejas. Querem? E Cremação, Igreja Cristã Evangélica de Cremação, Igreja Cristã Evangélica de Grajaú. Você vai conferindo aí no dedo, porque você não tem microfone como eu, tá? Ah, mas aqui tá. Cremação, Imperatriz, Grajaú, Barra do Corda, Presidente Dutra, São Domingos, Colinas, Santa Inês, Pedreiras. E Pedreiras, mas Parnaíba já existia. São 10 então, 10 igrejas. Queridos irmãos, vejam bem, às vezes nós ficamos preocupados com aquelas pessoas que não conhecem a nossa história e dizem: a aliança não tem jeito, não cresce. Vocês já ouviram isso por aí? Esse emaranhado de leis, de estatutos, só atrapalha o crescimento da denominação. Ai de nós se não tivéssemos nossas leis, nossos estatutos, nossos regimentos internos. E outra coisa, sabe por que ainda nós não temos uma identidade sólida? Porque os primeiros missionários, quando plantavam suas igrejas, plantavam como igrejas independentes, interdenominacionais, mas não deu certo, porque essas igrejas, de vez em quando, eram abocanhadas pelos batistas. O pastor Batista não está aqui, né?
o Elzimar, pela Assembleia de Deus, pela Presbiteriana, e elas iam desaparecendo. E foi por isso que houve a necessidade de uma associação ou uma aliança de igrejas. Queridos, vejam bem, através da nossa história, a aliança tem recebido o apoio da missão, da Missere. Os missionários da Missere, eles chegavam aqui ao Brasil pela missão da Inglaterra, pela missão dos Estados Unidos e do Canadá, e depois pela missão da Alemanha, DMG, e pela missão da Suíça, a SAM. E esses missionários têm sido nossos parceiros. Mas no relacionamento, nós temos enfrentado em muitas ocasiões históricas, problemas sérios, que pela graça de Deus, Ele tem nos ajudado a resolvermos em harmonia com a Missere. Primeiro problema: alguns missionários achavam-se, porque tinham sustento e porque podiam pagar o salário de obreiros nacionais, que esses obreiros eram submissos a ele. E então isso causou problema entre nós. Depois, o problema de plantação de igrejas, era necessário que essas igrejas fossem transferidas para a aliança. Houve também problemas. E depois a parceria através do modus vivendi, Missere e Aicebe. Quando a gente ficou no impasse, quem sustentaria as igrejas passadas para a aliança, visto que muitas delas eram viciadas a dependerem do missionário. E os crentes, de um modo geral, não davam, só recebiam. O missionário tinha sustento pessoal e tinha, me lembro de um problema em Parnaíba, logo que saiu o missionário João Céssimos da Parnaíba, meu tio Antônio Lucena, que era pastor, depois vou dizer para vocês quem foram os primeiros pastores e quando ordenados. Meus irmãos, chegou lá pobre, sem ter condições, e quando começou a receber um pequeno salário da igreja, eu me lembro de um líder lá que fez uma carta, achando o pastor Antônio Lucena de mercenário. Naquele tempo, meus queridos irmãos, eu era bem jovem ainda, quando assumi pela primeira vez a presidência da aliança, sobre uma região, a aliança tinha a região Nordeste. Pastor Wilson era presidente, foi embora para o Distrito Federal, e eu, como vice-presidente eleito, numa convenção em Cururupu, assumi inexperiente. Cheguei lá, aquele meu tio já idoso estava arrasado. Só um fato, só um detalhe na história desse relacionamento Missere-aliança. Mas graças a Deus, todos os obstáculos foram resolvidos e transpostos. Meus irmãos, e havia depois do modus vivendi, nós fizemos modus vivendi com a MAU, Missão Evangélica da Amazônia Ocidental, onde temos igrejas hoje naquela região toda. Brindjones era o missionário, presidente desta missão. Depois modus vivendi com a CICEB, Convenção das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, lá no sul do Piauí, norte da Bahia. ICEB, Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Meus queridos, certo é que nós, como cristãos evangélicos no Brasil, unidos através de modus vivendi, somos quase, se não for 1000 igrejas, estamos andando bem perto desse número. E a aliança? Eu fiz um cálculo, meus queridos irmãos, agora, diante do que nós temos aqui, esse livro editado, nossas raízes, a última edição, nós temos hoje, sabe quantas igrejas? Hoje não, naquele tempo, é de nós, a conta que eu fiz, história. Esse carro
68 eu gravei. Campos missionários são 42 e congregações, mais de 100 congregações. Nós somos hoje no Brasil mais de 400 campos, igrejas e congregações. Meus irmãos, se você é bom na matemática, se nós em 1947 éramos 10 igrejas e 71 anos depois de organizados, nós somos mais de 400 igrejas, campos e congregações, faça uma média de crescimento por ano e você vai ver que nós não estamos parados no tempo e no espaço e não deixamos de crescer pela graça de Deus e o trabalho de nossos obreiros e obreiras, pastores, educadores cristãos, missionários. Apesar das nossas fraquezas, nós estamos crescendo. Você já viu aquele relógio que é de vidro e tem duas partes, e a areia, quando começa a cair, cai aos poucos, mas a altura, como é o nome daquele relógio? Ampulheta, né? Então veja bem, hoje o crescimento é maior do que antes, porque há mais igrejas, há mais trabalhadores. Problemas nós temos, não somos a maior denominação, mas estamos entre aquelas que estão trabalhando, ocupando seu espaço no Brasil. Hoje nós temos missionários no Uruguai, plantando uma igreja cristã evangélica. Nós temos missionários em Timor-Leste. Nós temos missionários que esporadicamente vão a Angola, Doutor Afonso, Lisânia, do Distrito Federal, ajudar. Somos ali, através do Modus Vivendi, com aquela denominação irmã, 34 igrejas cristãs evangélicas na Angola, uma igreja em São Tomé e Príncipe, meus irmãos. E assim nós estamos avançando para a glória de Deus. A igreja que é resultado da obra missionária estrangeira e nacional, agora está enviando missionários para plantarem igrejas e participarem de projetos missionários em vários países. Uruguai. Ultimamente temos um casal em Tailândia, na Tailândia. Essa nação se tornou muito conhecida agora de muitos através da mídia, quando aqueles adolescentes estavam lá naquela caverna. E vocês sabiam que um daqueles adolescentes é um crente em Jesus, é um cristão, os demais são budistas. E ele era o único que sabia falar inglês para se comunicar com aqueles que entraram para salvá-los. Sabia inglês através de um projeto missionário. Através de um projeto missionário. Bem, eu tenho aqui a relação daqueles que foram presidentes da nossa aliança. Você sabia que os primeiros presidentes eram diretores do seminário? Ou do seminário? Jorge Thomas foi o primeiro presidente, Nilo Hawkins, segundo presidente, John Canfield, o terceiro presidente da aliança, todos os missionários. Depois, pastor Abdoral Fernandes da Silva foi presidente por 20 anos. Abdiel Santos também foi presidente por 4 anos. Eu vos falo, presidente por 18 anos. Josué Azevedo, presidente por 8 anos. Rivaldo Braga, 4 anos. E o atual presidente, nosso querido irmão, pastor Reinaldo Moacir Chaves Miranda, que tem uma diretoria ao seu lado, pronta para continuar a nossa história. Quero dizer uma coisa importante aqui, muito importante: não podemos desprezar os dias dos começos humildes. E se somos o que somos, olhem para o passado, as administrações passadas, como são elos de uma grande corrente chamada Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil.
Você quer saber os primeiros obreiros que foram consagrados ao ministério, obreiros nacionais? Eu tenho a lista: Alcibiades de Oliveira, Joaquim Pereira Costa e Virgílio dos Reis Feitosa foram ordenados em 1950. Pastor Antônio Lucena, meu tio, foi ordenado em 1953. Depois, Valdemar Gomes, meu primo, Manuel Aragão, foi Seixas Silas, Manuel Aragão lá em Belém, não. Aldenora Jorge, olha, Valdemar Gomes era comportor e trabalhou também na igreja de Grajaú. Manuel Aragão era evangelista. Naquele tempo havia a função de evangelista. A outra, Aldenora Jorge, obreira que trabalhou na igreja de Tutum, ou na cidade de Tutum. Albertina Oliveira Santos, Albertina Santos, irmã do pastor Abdiel, que trabalhou em Canafístula. E Noemi de Oliveira, que trabalhou na Serra Negra. Pastor Jonas Matos, pastor José Medeiros, irmã Joanice Veras, Jusua, tive a honra dela trabalhar comigo em Codó. Em Buriti Bravo, ela também trabalhou. Paulo Monteiro, que trabalhou em Grajaú, depois na região da Amazônia Equatorial, lá no Alto Rio Piriá, depois em Tefé, lá no Amazonas. Tivemos Maria Carvalheiro, uma loura, que quando chegava todo mundo notava a sua presença. Trabalhou no interior de Pedreira, lá de Pedreiras, num lugar chamado Lagoa do Pascoal. Ela era da família Pascoal, que fazia aquele povoado todo, essa família. Valdeir Ferreira Leite, que trabalhou na igreja de Presidente Dutra e também na igreja de Itaguatinga. Cristino Carvalheiro, trabalhou na igreja de Pedreiras, igreja de Barra do Corda, e depois trabalhou pela ICEB, numa das cidades de Goiás Velho. Olívio Alencar, trabalhou na igreja cristã evangélica de Ipiranga, depois na igreja cristã evangélica de Abaetetuba, e morreu fazendo o trabalho de Deus de evangelização naquela região do Baixo Tocantins, do Baixo Amazonas. Tivemos também nosso irmão José Medeiros, que trabalhou na cidade de Campo do Mendes, trabalhou na cidade de Belém e foi presidente regional da região amazônica. Outro nome é José Menezes, que trabalhou em Carapé Grande. Josué Santos trabalhou em Imperatriz, em Barra do Corda e em Imperatriz. Um missionário que me deixou uma influência muito grande na minha vida, o Wesley Gold e o Indy Gold. Plantaram a igreja de Piracuruca e plantaram a igreja de Dom Pedro. Meus queridos irmãos, esses avanços que temos, devemos à graça de Deus, mas também à atuação de homens e mulheres ilustres da nossa história, que ainda hoje são representados por nós, obreiros, obreiras, membros de igrejas, congregados, crianças, que usufruímos das bênçãos e do legado por eles deixados. Queridos, como a aliança funciona? Como é a administração da aliança? Vocês sabem, mas talvez alguns não sabem. Nós temos, pelo Estatuto, o órgão maior de nossas decisões.
que são as convenções gerais ou nacionais. Se reúnem de 2 em 2 anos, nos anos ímpares. E essas convenções são a corte maior de decisões e de apelações. Temos representando a aliança dos interregnos com poder de execução e hoje de deliberação a diretoria geral. Hoje é composta, quem sabe dizer, pastor Reinaldo, pastor Polari, irmã. Pela primeira vez, não sei na nossa história, mas ultimamente, notamos que o primeiro ano do seminário tem mais alunos da aliança do que alunos de outras denominações. E senhores, estão ouvindo esse detalhe? Então escutem bem. Esse seminário é a menina dos olhos da educação teológica da nossa denominação, porque daí saem os outros cursos por extensão, preparando obreiros lá em Tecpé para aquela região. Vai ter turma para 2 regiões, amazônica e equatorial. Meus irmãos, nosso seminário Imperatriz, preparando obreiros também para a nossa região. Seminário Presidente Dutra, incrível para a região Centro-Sul. E o nosso seminário em São Luís. Irmãos queridos, nós temos crescido. Amém. Nossa história é uma linda história. Agora, por que contamos essa história? É a pergunta que fazemos agora. Se nós queremos ter uma identidade definida, parte dessa identidade já é história, não é verdade? Embora que inicialmente eram igrejas independentes, hoje nós somos uma denominação e a história vai se construindo. E eu quero ser parte dessa história. E eu sei que você também quer ser parte dessa história. E esse lema desafiador, esse tema que é sobre identidade, como é o tema da nossa convenção, igreja saudável na pós-modernidade. E se nós formos essa igreja saudável, nós vamos ter nossa identidade mais definida. Na nossa história não havia, mas agora há nossa participação. Vamos melhorar essa identidade. Vamos melhorar aquilo que nós achamos por primordial na nossa denominação. Cada igreja é autônoma, mas até o limite de nosso estatuto, que é também chamado por muitos de Constituição, e também nossos regimentos internos, nossas leis. Eu admiro muito meu querido irmão pastor Neto, na questão do conhecimento, Raimundo Neto, na questão de conhecimento das nossas leis. Vocês estão cansados já, velho? E eu tenho 80 anos e eu posso falar, eu posso gritar, eu já fiz, e eu posso louvar a Deus pelo que Ele tem feito. Amém. Glória a Deus. Muitos cansados. No calor desse eu não me canso. Eu poderia ir até 3 horas da tarde. Mas vocês não aguentam. Embora que eu aguente, pela graça. Mas falar é mais, vamos dizer, animador do que ouvir. Não é? Bem, meus queridos, temos uma. E tu já está querendo microfone? Mas é a hora que ficou em pé. Pastor Silas. Vem cá, pastor.